Dando continuidade ao tema da revelação em Clemente de Alexandria, nós temos então a página 116, o prosseguimento. Clemente insiste muito na unidade orgânica do Antigo e do Novo Testamento. A lei, os profetas, o Evangelho são obra de um só Deus por seu Verbo e levam todos para um mesmo conhecimento. Obra Stromata, livro 2º, parágrafo 29, terceira seção, como também o terceiro livro, parágrafo 70, terceira seção. Não existe, afinal, senão uma só história da salvação através do tempo e do espaço. Vejam que o esforço também que caracteriza toda a patrística, seja na escola dos apologetas, dos apostólicos, da escola antioquena, da escola alexandrina, é exatamente a de apregoar a unicidade da história e da ação do verbo na história, não deixando espaços para intervenções mitológicas, interpretações as mais suscetíveis e frequentes que existiam naquela época para a explicação da ação divina. Aqui vale a pena recordar qual é a diferença que há entre ambas as escolas de teologia e de catequese que há no período patrístico. Portanto, no período daqueles 200, 300 anos, logo depois de Cristo. Temos em Alexandria do Egito a Escola Catequética de Alexandria, que trabalha com uma exegese e uma hermenêutica mais alegórica do texto bíblico, levando a compreender Jesus, portanto, levando a uma cristologia que une na mesma pessoa, hipostasiadamente, a hipóstase vem de lá, não é? A ideia da hipóstase, o elemento divino e humano, as naturezas, sempre unidas na mesma pessoa, para não se particularizar ou expandir Jesus de outra maneira. Então, a escola alexandrina toma a tipologia da alegoria como o modo, o método para a compreensão da palavra de Deus, do que a palavra queria falar. Já na escola antioquena de Antioquia da Síria, ali a hermenêutica é mais literal. Estamos mais próximos da Palestina e, portanto, do literalismo poderá compreender o literalismo judaico, o literalismo mosaico, não é assim? Então, é uma escola que privilegia o literalismo bíblico e, portanto, uma cristologia que tende a conceber com distinção o que é o elemento divino e o que é o elemento humano na consideração de Jesus Cristo, de Jesus de Nazaré. Escola alexandrina, a alegoria. Escola antioquena, a literatura, o texto em si. Escola alexandrina, a alegoria em vista da compreensão hipostasiada das duas naturezas na mesma pessoa de Jesus. Escola antioquena, a leitura de consideração particular das naturezas em separado. Foi lá que Nestório, que será o futuro patriarca de Constantinopla, condenado pelo concílio de Niceia, de Constantinopla mesmo, o niceno constantinopolitano, vai gestar o adocianismo, que é a heresia nestoriana. O divino adotou o humano. É esta a teoria cristológica, portanto, a heresia de Nestório, que vem da escola antioquena. Vamos para frente, então. A lei divina não consiste apenas na lei de Moisés. A lei natural, a lei dos gregos e a dos bárbaros têm o mesmo Deus como autor.
Em Moisés, porém, e nos profetas, encontramos a lei verdadeira. Stromata, primeiro livro, parágrafos 165 a 167. O mesmo Logos que instruiu o povo usando Moisés, Pedagogo, primeiro livro, parágrafo 60, primeira seção, deu-nos o Evangelho. O mesmo Logo deu-nos o Evangelho. Os preceitos do Sermão da Montanha completam os preceitos dados a Moisés, protrépticos, parágrafo 108, seções 4ª e 5ª, como também o sexto livro da obra Stromata, parágrafo 94, seção de número 6, a sexta seção. Da lei ao Evangelho houve progresso. As exigências do Evangelho são maiores e atingem os pensamentos mais íntimos. O Evangelho já não inspira o temor, mas a liberdade e o amor. Outrora, o povo antigo tinha um testamento antigo. Uma lei educava o povo no temor, e o Logos era um anjo. Porém, ao povo novo e jovem foi oferecido um testamento novo e jovem. O Logos fez-se carne, e o temor mudou-se em amor. Pedagogo, primeiro livro, parágrafo 59, primeira seção. Entre ambos não há, porém, oposição. A lei prepara o Evangelho. Stromata, segundo livro, parágrafo 37, seções 2 e 3. A lei prepara o Evangelho e o Evangelho leva à lei, a realização da lei. Portanto, a lei preparou o Evangelho realiza aquilo que está preconizado na lei. Stromata, segundo livro, parágrafo 42, 5ª seção. A lei não passa de uma imagem da verdade. O Cristo é a verdade. Stromata, livro 6, parágrafo 58, primeira seção e seguintes. Ele próprio é a lei. Cristo é a lei. Vejam, todas linguagens alegóricas. Portanto, estamos dentro do contexto da mentalidade, da linguagem, da literatura alexandrina, da alegoria, né? Cristo é a lei, ele próprio é a lei. Protrépticos, parágrafo 2, terceira seção. Em última análise, a diferença entre a lei e o Evangelho está na encarnação do Logos. Por Moisés recebemos a lei, o Evangelho por Cristo. De Moisés a lei, de Cristo o Evangelho que nós recebemos. Pedagogo, primeiro livro, parágrafo 60, primeira seção. Mas, uma vez que o mesmo Logos se faz ouvir na lei e no Evangelho, jamais poderemos desprezar a lei como o fazem os hereges, Valentim, Basílides e Marcião, diz Clemente de Alexandria. Aqui se encontra no Pedagogo, segundo livro, parágrafo 29, primeira seção. Mais íntimo ainda, o relacionamento entre a profecia e o Evangelho. Nos oráculos dos profetas vê Clemente enigmas e símbolos, cuja solução é o Cristo. Então, Clemente vê na literatura profética aqueles sinais, aqueles mistérios simbólicos cuja solução para aqueles símbolos, cujo significado dos símbolos é Cristo. Então, para os alexandrinos, para a escola de Alexandria, Cristo era a explicação de tudo. Portanto, todo e qualquer sinal sinalizava, apontava para ele. Isto aqui é tipicamente alexandrino, né? Da escola de Alexandria. Distingue duas faces na revelação, a profecia e a explicação da profecia. A profecia é um ensinamento em imagens, cheio de mistérios, que permanece obscuro até sua realização. O Cristo apresenta-se como a explicação da profecia. O que ela diz dele, ele diz dela. Ela aponta para ele, ele explica a ela.
À luz da verdade, o Logos, uma vez feito boa nova, devia decifrar o silêncio misterioso dos segredos proféticos. Protrépticos, parágrafo 10, primeira seção, Estrômata, livro 6, parágrafo 68, terceira seção. Clemente vê no silêncio de Zacarias o silêncio misterioso das profecias desatado pela encarnação do Logos. Protréptico, parágrafo 10, primeira seção. A figura do passado torna-se, pois, um apelo lançado ao futuro que a esclarece. O Cristo é a porta